7h17 pelo horário de Brasília. Um bom dia para você que está acompanhando aqui a programação do Canal do Boi. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia para você, pecuarista, para você, produtor rural. Bom dia, produtor. Já está no ar com muita informação para você a partir de agora. Informação da pecuária e também da agricultura. E na edição de hoje você vai ver. Você vai conferir que a movimentação do mercado do boi gordo segue lenta devido ao feriado. Exportações totais de carne bovina in natura devem ter aumento de 10% neste ano, frente a 2016. Vai saber também sobre resfriamento, como aumentar também a produtividade do seu gado leiteiro. A analista de mercado do CPEA fala sobre o mercado de frango. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Aí o cavalo tem gado pra campear. E olha, a semana começou mais lenta devido ao feriado. Poucas movimentações nas praças e também nos frigoríficos. Detalhes completos com a Scott Consultoria. Bom, segunda-feira de ritmo lento nos negócios com boi gordo, tal qual a gente verificou no fechamento da semana passada, na sexta-feira. O que a gente tem hoje, né, são os frigoríficos em boa parte ofertando valores mais baixos que a referência, né, sem muita agressividade nas compras. A maioria dos frigoríficos, ou boa parte deles, com escalas prontas para a semana, então já fazendo a escala da semana que vem. O feriado, né, de quinta-feira colabora para esse cenário e vai ficar a expectativa nos próximos dias de como vai funcionar, né, ou como vai ser verificada a demanda por carne e o próprio ritmo de compra e como isso deve afetar o andamento das escalas das programações na semana que vem. Como a gente tem um aquecimento, né, nesse sentido de vendas e poucas compras, os frigoríficos devem voltar ofertando preços um pouco mais altos, mas isso a gente vai verificar no decorrer dos próximos dias. Por hora, segunda-feira, ainda um ritmo bastante lento das negociações. E o cenário é semelhante em praticamente todas as praças pesquisadas pela Scott Consultoria. E as empresas usaram a última sexta-feira como referência para fazer os seus negócios. Muitas empresas que estavam pagando até mais pelo preço da arroba, eles voltaram atrás, estão pagando o preço base e isso, logicamente, que muitas empresas também saíram das compras. Aliás, o cenário é de muita especulação, viu, Elaine? Mas aparentemente esse estímulo, que geralmente é esperado para o início do mês, com poucas exceções, não deu fôlego para o mercado do boi gordo. Vamos dar um giro pelas regiões brasileiras com valores atualizados ontem também pela Scott Consultoria, para que você possa ver de todo o Brasil como está o preço do boi gordo à vista. Começando com a região sudeste, vamos lá para a região acompanhar como está esta movimentação. E eu lembro que a região sudeste segue sem alterações. Portanto, Barretos e Araçatuba, no estado de São Paulo, em R$ 142. Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, assim como o norte de Minas Gerais e Espírito Santo, fechando a R$ 137 o preço do boi gordo à vista. Parte sul de Minas Gerais, R$ 135, enquanto que Rio de Janeiro, R$ 136. E nesse cenário também nós temos o sul do país sem alterações. Você pode acompanhar que na região nordeste do Paraná fechou a R$ 139. A cotação da arroba do boi gordo ontem. Em Santa Catarina, na região oeste, R$ 138,50. Já na região oeste do Rio Grande do Sul, por lá comercializado o quilo vivo, fechou a R$ 4,20 e em Pelotas, R$ 4,45. Vamos também agora subir um pouquinho mais, região centro-oeste, onde foram observadas duas quedas. Queda em Campo Grande, também em Dourados, de R$ 1,00. E com isso vamos observar aqui Goiânia e também a parte Goiânia, R$ 133, Goiás, a parte sul, R$ 134. Agora sim, Campo Grande e Dourados, que tiveram queda de R$ 1,00, R$ 135 para Campo Grande, R$ 136 agora para Dourados, enquanto que Três Lagoas, R$ 134. E no estado com o maior rebanho bovino do país, Mato Grosso, também as praças não apresentaram alteração entre segunda e terça-feira, ou melhor, entre sexta e segunda-feira. Em Cuiabá, por exemplo, fechou ontem a R$ 129, na região norte do estado R$ 127, região sudeste R$ 130
e na região sudoeste também R$ 130 a arroba do boi gordo. Subindo mais um pouco o mapa brasileiro, vamos para a região nordeste, onde também, Antônio, sem alterações observadas de sexta para segunda-feira, e com isso Alagoas R$ 153, a parte oeste da Bahia R$ 140,50, parte sul baiana R$ 138,50, enquanto que a parte oeste do Maranhão R$ 129,50 à vista. E na região norte do país, as praças também não apresentaram alteração entre sexta-feira e segunda. No Acre fechou a R$ 117, Redenção no Pará R$ 131, Marabá R$ 129, Paragominas R$ 127, região sudeste de Rondônia R$ 130,50, já na região sul do Tocantins, a arroba do boi gordo fechou ontem a R$ 129 e na região norte R$ 127. Cotações da arroba do boi gordo pelo país. Vamos conferir agora as cotações para o bezerro? Vamos lá. E após percorrer 4 regiões produtoras do estado do Mato Grosso, a Ouro Fino Saúde Animal, ao longo deste ano, encerrou também em Sinop a última etapa do circuito Reproduz Brasil. E é o que você vai conferir agora com Valdir Pacheco. Na última sexta-feira, aconteceu no auditório do Hotel Ucaiali a 4ª edição do circuito, que é uma iniciativa com foco na reprodução animal, voltado para pecuaristas e técnicos. O evento contou com palestras técnicas com especialistas do setor. Efeitos no ciclo pecuário no mercado atual, eficiência reprodutivas de vacas de corte e estratégias para incrementar a taxa de prenhez através da IATF. Estes foram alguns temas abordados no ciclo de palestras realizado aqui em Sinop. A primeira palestra foi ministrada pelo diretor executivo da Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Climate. Luciano Vacari abordou sobre os ciclos da pecuária no mercado. Por exemplo, o fim da expansão das fronteiras agrícolas. Isso acabou interferindo no ciclo. Hoje o produtor tem que aumentar os seus índices de produtividade, ele tem que produzir mais carne por hectareano, ao invés de produzir mais cabeças por hectareano. Você tem a relação renda-consumo, isso acaba interferindo no ciclo. Quando você tem uma diminuição de consumo ou um aumento do consumo, você faz uma pressão no ciclo, uma produção maior de animais. O aumento do peso médio de carcaça e, ao mesmo tempo, a diminuição da idade de abate, isso é resultado de melhoramento genético, isso influencia no ciclo. O aumento de exportação, diminuição de consumo, enfim, indicadores econômicos, indicadores zootécnicos têm influenciado cada vez mais no ciclo da pecuária. Você fez muita comparação da pecuária de 10 anos atrás e a pecuária atual, quer dizer, com a tecnologia que está sendo aplicada hoje, inclusive usando o pai da evolução. Exato, você pega a nossa habilidade de nos adaptarmos, de enxergarmos as mudanças, e de medirmos os riscos, este gerenciamento ele é fundamental. Quando você compara, por exemplo, a idade de abate de hoje com a idade de abate de 10 anos atrás, nós percebemos que nós encurtamos a idade do abate de maneira muito significativa. Hoje, mais de 60% dos animais abatidos no Mato Grosso têm menos de 30 meses de idade. A segunda palestra foi voltada para as técnicas da IATF, onde o professor e doutor José Salles apresentou resultados de pesquisas que induzem as vacas a produzirem mais ciclos férteis. Hoje a gente tem, se a gente observar os índices reprodutivos do Brasil, eles são muito ruins. A gente tem uma eficiência reprodutiva muito baixa. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer a IATF, não uma só, mas 3 IATFs, que vai impactar diretamente nesse intervalo entre partes, nessa eficiência reprodutiva. Hoje, de forma incrível, a gente tem a possibilidade de fazer 3 inseminações artificiais, utilizando bastante tecnologia, principalmente o ultrassom com o Doppler. A gente consegue no intervalo aí de 48 dias fazer 3 inseminações e puxar o intervalo entre partes que a gente tem hoje no Brasil de 17 meses para menos de 12 meses. Que seria mais do que o ideal, que a gente busca aí ter um bezerro por vaca ano.
Então a gente teria mais do que um bezerro por vaca ano, porque o intervalo de parto ficaria menos de 12 meses. É um evento assim que Sinop estava precisando, né? É um evento sobre boas práticas de manejos reprodutivos, onde que esse sistema, para quem mexe com cria hoje, é primordial. Então, é um processo que vem vindo e vem tecnificando. Com alguns aprimoramentos da técnica, hoje você consegue resultados importantes usando essa tecnologia da IATF. Reproduz, ele encerra a etapa de eventos no estado do Mato Grosso. Foram 4 eventos com muito sucesso. Barra do Garças, Rondonópolis, Cuiabá e finalizando em Sinop. Nós conseguimos atingir aproximadamente 400 produtores, entre produtores e veterinários, e trazer um pouco da informação e fazer a troca, ter a troca da informação do que acontece da porteira para fora e o que a gente pode auxiliar o que acontece dentro da propriedade. E agora o assunto é sobre previsão do tempo. As chuvas devem retornar à região centro-oeste, mas de forma irregular e com menos volume. Isso não vai contribuir tanto assim com as pastagens, mas é bom você ficar atento. Mais informações com a Graziela Gonçalves, da Somar Meteorologia. Graziela, bom dia. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Um bom dia a todos que nos assistem. Por enquanto, as instabilidades ainda não conseguem se espalhar de uma maneira mais homogênea pela região centro-oeste, como a gente vê aqui nas imagens de satélite. As chuvas ainda seguem bastante irregulares e é por isso que a umidade do solo ainda não está tão favorável em grande parte das regiões. Tivemos uma melhora sobre parte aqui do sudoeste do Mato Grosso, com umidade que passou até dos 50%, mas em grande parte do estado essa umidade está em torno dos 20%, 30%. Agora aqui no estado de Goiás é mais as áreas ao sul que tiveram uma melhora e o estado do Mato Grosso do Sul ainda tem aí boas condições, principalmente nesta área, mas que mesmo assim essas chuvas irregulares ainda não devem melhorar a situação para a produção de pastagens. Vemos ao longo dos próximos dias que o tempo seco retorna para a maior parte das regiões e essa chuva vai ficar mais concentrada mesmo nas áreas a oeste do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Para o próximo período ainda não há expectativa de grande melhora. A chuva ainda segue bastante irregular e os acumulados serão baixos. E agora a gente espera que mais para o final do mês essa chuva tenda a ficar um pouco mais bem espalhada, principalmente no sul do estado do Mato Grosso do Sul. E, infelizmente, a situação da irregularidade deve ainda persistir ao longo da segunda quinzena do mês de outubro. Por isso que a gente vê que o mês ainda deve terminar com acumulados baixos, principalmente entre o estado do Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui a gente segue com mais informações. A gente volta a falar sobre as exportações totais de carne bovina, que de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, de janeiro até setembro, o resultado voltou a ficar acima de 2016. E com isso já se projeta um crescimento de aproximadamente 10% em relação ao ano passado. As exportações totais de carne bovina agora são tema do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, nós estamos aqui recebendo o analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, João Pedro Couto Dias. Muito bom dia, seu João Pedro. Bom dia, Helena. Realmente você falou uma coisa certa. O primeiro semestre foi um desastre em função das confusões que se armaram aqui no Brasil. Um ano muito difícil. É muito difícil, né? Mas agora há uma recuperação. Você vê claramente a partir de julho que houve uma recuperação e possivelmente o ano passe a ter um valor maior, especialmente na exportação de carne in natura. Uhum. E falando nisso também, de acordo com essa análise feita pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, crescimento de 10% em relação a 2016. Já vamos colocar uma tela para observar também. Veja você de casa, só para ter uma ideia melhor sobre as exportações. Nós temos aqui o período para que a gente possa observar também de janeiro até dezembro. Quando você olha, isso aqui, do lado esquerdo é 2015, do lado direito 2016, ou seja, se você comparar
as quantidades, você vê 2015, no segundo semestre, uma situação muito boa. Em compensação, em 2016, o ano passado, em função da questão cambial e outros problemas que tiveram, e a oferta de gado também estava menor, você teve uma queda. E esse ano não. Se você olhar agosto, nós chegamos a exportar 118 mil toneladas de carne in natura contra 108 mil o ano passado, em agosto do ano passado. Verdade. Ou seja, há uma recuperação. E se você olhar os números de 2015, que era o que o Brasil estava fazendo no segundo semestre do ano passado, de 2015, você vê nesse momento condições de nós chegarmos, se não exatamente esses mesmos valores nesse trimestre que falta, 133, 122, 129 mil toneladas que foram exportadas em 2015, há condições. Você vê o mercado chinês comprando, Hong Kong, China, você vê os países que dependem de petróleo, tipo Irã, Rússia, Egito, voltando a ter divisas e, consequentemente, tendo poder de compra. Esses países, eles não vão deixar faltar carne para o mercado interno deles. Por quê? Porque é um fator de pressão na inflação, é um fator de pressão na população, já que a carne é um alimento indispensável. Então, eles vão ocorrer um aumento nas importações, especialmente desses países que dependem de petróleo, que passaram uma fase difícil. E entre eles, o exemplo mais clássico é o Egito. O Egito, né? Agora, em setembro, foi o segundo maior importador do Brasil. Importou menos apenas que Hong Kong. E por quê? Porque melhorou a situação, questão política, questão econômica e tal, e eles precisam importar. E outra coisa, há também no mercado internacional uma dúvida a respeito de o que vai acontecer na Índia. A Índia é um país que rivaliza com o Brasil, especialmente nessas carnes baratas, né? Carne de dianteiro, carne barata. Disputa o mesmo mercado, né? E na Índia, nos estados hinduístas, está havendo uma pressão muito grande contra o abate de bovinos, em função de que o hindu acredita que a vaca é um animal sagrado. Uma questão religiosa deles, complicado você questionar isso aí. Então, os donos de frigoríficos são muçulmanos, então há uma polêmica até do aspecto religioso. E o Egito era um país que devia estar importando muito da Índia, com certeza absoluta. Carne barata, eles têm interesse em trazer. E hoje volta para o Brasil. Então, quando você olha as exportações, ontem saiu o número da primeira semana de outubro, 5.300 toneladas dia, equivalente ao que mais ou menos igual que estava o mês passado. Que era 5.400. 5.400. A exportação é importante em função da questão de que é uma válvula de escape. Se o mercado interno não absorve, você tem condição de jogar no mercado externo. E o terceiro trimestre, o quarto trimestre no Brasil, normalmente há um consumo um pouco maior de carne. Em função férias, 13º, melhora a renda. Os juros estão caindo no Brasil, não ainda em cartão de crédito, mas a Selic caiu. Você começa a ver as famílias brasileiras começando a botar a finança em ordem. E, lógico, quando sobra um dinheirinho, nada melhor que queimar uma carne. Exatamente. Então, isso aí vai impactar. Então, e agora, o que vai ter de oferta agora nesse terceiro, quarto trimestre? Era a minha pergunta. Como que o senhor acha que vai se comportar o mercado agora nesse último trimestre de 2017? Olha, eu torço para que o mercado fique no patamar que está. Eu não gostaria que caísse o preço, né? Os frigoríficos, sob argumentos de que vai entrar gado confinado, pressionaram para que haja uma redução de preço, mas não está havendo redução de preço nos principais mercados do Brasil. Um ou outro fato pontual aconteceu, mas na regra geral não. Primeiro, porque você não tem gado de pasto. Regra geral, você tem muito pouca oferta de gado pronto de pasto. Você pode ter até uma vaca lisa, tal, mas ela não tem cobertura, ela não tem acabamento. Isso vai demorar um certo tempo. As chuvas demoraram para chegar, ainda não vieram com aquela intensidade. Da forma que devia, que devia, os pastos ainda estão rapados, regra geral. Então você vai ter um gap aí, um espaço que você não tem animal pronto de pasto. E você deve ter uma oferta maior de gado confinado. Houve um fechamento, um confinamento, um número de animais confinados aumentaram, que deve estar pronto agora. Esses animais confinados, normalmente, eles acabam saindo entre outubro e novembro. Depois de novembro começa a chover no centro-oeste, a chuva está mais intensa, barro nos confinamentos. Regra geral, você acaba diminuindo a oferta de animal confinado. E aí teria que entrar o animal de pasto, que ainda é muito pouco, você não tem oferta, né? Não tem oferta suficiente para atender essa demanda.
Mas me diz uma coisa, voltando às exportações totais, que a gente está num ano muito difícil, os primeiros 6 meses, então, assim, foram um tapa na cara do pecuarista, né? E mesmo assim o resultado já consegue superar 2016, prova da eficiência da pecuária de corte brasileira. Com certeza. A única dúvida que tem nesse último trimestre é a situação do JBS, né? Todo dia a gente vê manchetes negativas. Ontem o Ministério Público Federal pediu que seja cobrado 2 bilhões de reais do JBS por danos ao BNDES. Nos estados, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, já houve mais bloqueio de bens deles, no Brasília mais, ou seja, é uma situação extremamente complicada, porque no Centro-Oeste você tem uma concentração muito grande na mão do JBS. Aqui no Mato Grosso do Sul é 45% dos abates, Mato Grosso 50%, Goiás 34%. Ou seja, essa é a única incógnita que tem no último trimestre em função do comportamento desse grupo na questão dos frigoríficos. Só deixa um último recado, então, para o pecuarista que tem gado aí, geralmente para exportação, que o senhor deixa para ele aí de mensagem? Olha, o grande comprador de gado e carne brasileira nesse momento está sendo a China, e a China quer animal novo, bem acabado, até 30 meses. Ou seja, os frigoríficos vão ter que remunerar um pouquinho melhor esse gado, já que atende um nicho de mercado muito importante. E outra coisa, o consumidor brasileiro também quer um animal. Quando você vai comprar uma picanha, você não quer uma picanha sem gordura, quer uma picanha que tem uma camada de gordura para dar certeza de maciez, de qualidade. Exato. Então, não só para atender o mercado externo, mas para atender nós brasileiros também há uma necessidade no acabamento. Nesse momento, o milho começou a haver uma reação, as exportações de milho estão fortes. E você tem uma expectativa de um possível atraso no plantio da segunda safra, ano que vem, em função do atraso das chuvas que atrapalha o plantio da safra de soja. Então, você tem um quadro meio complicado. Então, o mercado de milho já começou a mostrar sinais. O pessoal, quem tem condições de fazer um acabamento melhor, tem que fazer e brigar por um preço melhor para o seu gado. Tá certo. Nós conversamos com João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Muito obrigada, Sr. João. Até semana que vem, não, até quinta. Amanhã o senhor vai estar aqui com a gente. Então, amanhã a gente vai conversar com mais informações aqui com o João Pedro Cuti Dias. Mas por aqui é hora de intervalo comercial. Vamos dar um breve intervalo, viu, Elaine? Mas voltamos daqui a pouquinho para falar sobre investimentos. Você que é investidor, você que é pecuarista, vai ter grandes opções daqui a 2 minutos. Horas e 42 minutos, agora o assunto é sobre investimentos. Você que quer fazer um grande investimento, o lugar certo é aqui nos canais da rede SBA. Eu tenho para você um convite. Próximo domingo, meio-dia, o Canal do Boi transmite o 25º leilão de touros do Grupo Terra Grande. O Grupo Terra Grande, que possui mais de 50 anos com um trabalho genético forte, vai apresentar neste domingo o melhor da raça Nelore e você, logicamente, que deve participar. Confira mais detalhes na reportagem de Daniel de Paula. Avaliar, medir, descartar sem dó. Essa equação consolidou o nome Terra Grande como fornecedor de genética de alta produtividade com o seu Nelore em constante evolução. Um melhoramento visível no pasto e nos números de uma seleção focada em rusticidade, peso com rendimento, fertilidade e, nos dias de hoje, fortemente em precocidade. Com novilhas que vencem o desafio da reprodução a partir de 13 meses, num universo cada vez mais numeroso encontrado pela equipe liderada por André Curado. Ele foi uma pessoa que entendeu o que era o uso de genética jovem, não só de touros jovens, mas como de animais jovens sendo testados, como as novilhas sendo desafiadas e depois sendo incorporadas ao rebanho como precoces. E agora já está no momento da super precoce. E nunca fez a coisa como uma coisa desatinada, né? Vão pelo impulso, sempre testando, avaliando. Como elas sempre descartaram animais que não criavam e animais que não emprenhavam, você tem rodando naquele rebanho genes associados à fertilidade muito fortes. E o manejo das pastagens melhorou muito. Então, assim, você tem hoje animais com volta de 14 meses pesando 300 quilos ou mais. E uma vez que ela tem esse peso, aí a gente passou a fazer com 14 meses e nos primeiros anos eles já tiveram resultados ótimos, né? Com 53%, 54% de prenhez. A primeira safra super precoce está sendo desmamada agora e a gente está começando
com a terceira safra vai entrar na estação de monta. A ideia é estar desafiando, né, nossos animais aos 13 meses, buscando cada vez mais essa precocidade, porque o rebanho já é muito precoce. Então, a gente desafiava antes aos 18 meses, partimos para desafiar aos 13 meses e o resultado tem sido muito bom. A estratégia aqui começou com as novilhas de 18 meses em uma estação curta entre abril e maio. As mais jovens, desafiadas na estação de dezembro, aos 13, 14 meses, também já apresentaram um alto índice de prenhez. E as que escapam ainda ganham chance também aos 18 meses. Dentro desse mix de benefícios que a precocidade trouxe historicamente para o rebanho da Terra Grande, está uma explicação incontestável da qualidade dos produtos. Os touros, que são comercializados todos os anos, com pouca idade e muita eficiência. Essas novilhas aqui estão com 16 meses, mas foram emprenhadas na estação de monta aos 13 meses. Venceram, a maior parte delas, o desafio e estão carregando no ventre um fruto dessa precocidade. Estão economicamente aprovadas dentro do rebanho, que vai passar todo este ganho para o mercado. A tendência é que, a partir dos próximos resultados, as primíparas da Terra Grande não sejam mais aquelas fêmeas de 24 meses. Até porque o próprio GenePlus quantificou em 23% o ganho de produtividade dessas mães precoces ou super precoces. A ideia do projeto é emprenhar com 14, emprenhar com 18 e a que não emprenha com 18 sai fora do plantel. Então você não teria estação de 24 meses, de 14, precoces, super precoces ou precoces. Na atual conjuntura de economia, produtividade de fazenda, a gente está brigando por detalhes, você tem uma categoria animal que te dá 23% a mais de retorno, isso a gente considera isso muito importante. Então a gente tem trabalhado, tem desenvolvido a partir de 2015. A gente começou a fazer a super precoce, a gente acredita muito nesse trabalho de super precoce, que a gente já tem o touro jovem e agora tem a matriz jovem, e a gente acredita que esse resultado, essa viabilidade econômica ainda vai ser maior ainda do que essa novilha aos 18 meses, né? O principal benefício é econômico, porque você antecipa um ano de parição, por consequência você tem um becerro a mais dessa fêmea ao longo da vida dela. Então assim, se você esperava daqui a 3 anos você vender, se fosse a estação normal, 100 touros, você vai passar a vender 130 touros, porque você antecipa então seu retorno econômico. Os touros, frutos dessas jovens mães, também ganham mais garantias, já que nas avaliações a que o grupo submete seu rebanho, inclusive e sobretudo as reprodutivas, a identificação dos melhores indivíduos valida essa precocidade, como atesta o médico veterinário que conhece o rebanho Terra Grande há 26 anos. O que prova hoje aqui que o resultado está muito bom é que hoje estão conseguindo emprenhar as novilhas com 14 meses, coisa que não acontecia praticamente zero há 10 anos atrás. Você vai pegar hoje os touros de centrais, os touros que têm sido escolhidos pelo touro jovem do GenePlus. Praticamente todos eles são filhos de novilhas, de vacas de primeira cria, né? Então, mostrando que as vacas de primeira cria hoje estão tendo resultados melhores que as vacas velhas. Isso é uma característica bem clara, que está tendo melhoramento. Né? É essa combinação de rigor na seleção com resultados cada vez melhores que a Terra Grande compartilha esse ano com os 1.000 touros avaliados em oferta nos leilões que tem transmissão somente pelo Canal do Boi. Agora, o Canal do Boi tem um recadinho importante para você, pecuarista, produtor rural, que está aqui sintonizado na nossa programação. É que começou desde o último dia 1º de outubro o Censo Nacional Agropecuário 2017. Pelos próximos 5 meses, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, vai percorrer propriedades, estabelecimentos comerciais, coletando informações referentes à agropecuária brasileira. É importante, portanto, a sua participação, porque na última vez que foi feito esse censo foi em 2006, portanto, 11 anos, muita coisa mudou, não é mesmo? Veja só, o leiloeiro Adriano Edival tem um recadinho para você. Produtor rural sabe tudo sobre sua propriedade, sobre o seu negócio, certo? Então responda rápido. Quanta mão de obra você tem? Quantos hectares você planta? Quais culturas você produz? Sabe as respostas? Ótimo! Porque o Brasil precisa dessas e de muitas outras informações que só você tem.
Vem aí o Censo Agro 2017, que vai correr o país entre outubro desse ano a fevereiro do ano que vem, para criar um retrato fiel do campo. Com dados atualizados, o Brasil vai poder criar políticas e soluções para todo tipo de produtor rural. E aí, meu amigo, minha amiga, nossa agropecuária vai ficar ainda mais forte. Acesse censoagro2017.ibge.gov.br para saber mais. Faça a sua parte, receba bem o recenseador e responda corretamente. Censo Agro, vamos colher resultados para o Brasil. IBGE, Governo Federal, Ordem e Progresso. E as opções de investimentos não param por aqui. Na próxima sexta-feira você acompanha o Leilão Senepol Taquari, o evento que acontece direto de Roraima, direto da Expofer. Quer mais informações? Confira agora o convite de Wagner Álvares. Acompanhe. Olá, amigos! Eu sou o Wagner Álvares e, em nome da família Senepol Taquari, gostaria de convidar a todos para participar do nosso grandioso leilão dia 13 de outubro às 18 horas durante a Expofer, onde ofertaremos 30 touros e 10 fêmeas Senepol. Conhecer a raça Senepol, a raça que mais cresce no país em razão de suas características: habilidade materna, precocidade, rusticidade, heterose a campo. Venha adquirir um animal da raça Senepol e fazer excelentes negócios, aumentando a lucratividade de sua propriedade rural. E no sábado, dia 14 de outubro, a oferta é de Nelore. Então preste atenção, já anota na sua agenda, porque a partir das 10 horas, horário de Brasília, com transmissão aqui pelo Canal do Boi, você confere o leilão Adir Goiás. Detalhes na reportagem. Aqui vai mais uma prestação de quem vive de pecuária e faz dela também o ganha-pão de muita gente exigente. O leilão do Adir Goiás reserva pelo Canal do Boi, no dia 14 de outubro, 60 touros que podem garantir um bom mercado. Desde 1961, Adir do Carmo Leonel seleciona baseado em pureza racial e produtividade e reforça essa preservação com números que atestam essa manchete. Os mais recentes são de abates técnicos que promoveu por ano com filhos de seus touros: Jandute, Opus, Namã, Jalade e este ano Paluque. Todos revelaram resultados muito convincentes nos seus produtos, dentro de um processo coordenado e chancelado pela Unicamp. Em média, os filhos desses touros ganharam mais de uma arroba por mês a pasto, chegando a 20 arrobas entre 19 e 20 meses de vida, confirmados na avaliação de dentição e cartilagem. E tudo com DNA de comprovação dos pais. O abate técnico é o gancho, é o que vale. 1 quilo, desde que você nasceu, é 1 quilo. Não é número que eu pretendo que seja isso ou aquilo. São números já testados e mostrado que aquele número é a realidade, uma proporção de carcaça que oferece no animal 40% de dianteiro, 13% de costela, 47% traseiro. Esse é o verdadeiro reprodutor. O reprodutor dá mais de 58% de rendimento da carcaça. Foi essa eficiência toda que levou a parcerias como a da Fazenda Conforto, em Goiás, maior confinamento particular do Brasil, que já abateu mais de 34 mil animais de criadores que são clientes fiéis da genética Adir e que, com isso, padronizaram o rebanho para atender várias exigências.
vai ganhar mais o criador, que vai produzir animais de melhor qualidade, que a gente vai trazer essa informação, ó, nós queremos que use determinado touro, porque isso aqui é touro que tem melhor acabamento, que tem melhor desempenho. O Adir do Carmo está consciente disso e está apoiando isso. Vai ser bom para a gente, com certeza, né, que vamos tentar padronizar ao máximo os lotes de animais nossos nos abate, tentar colocar genética que todos os animais saiam com o melhor padrão possível, né? E vai ser bom para a indústria frigorífica, que vai receber essa qualidade de carne que hoje o Brasil é deficitário, né? Isso para nós foi uma grata surpresa, foi um presente para a gente realizar esse projeto com eles. Eles são a equipe mais competente, capitaneada pelo Claudinho do Mercado. Toda a equipe deles é uma equipe, um profissionalismo inconteste, e ter sido escolhido por eles para realizar isso é um motivo de muito orgulho para nós, que consagra o trabalho que meu pai fez durante quase 60 anos pela raça. Esse reconhecimento é em forma de pagamento de bonificação a quem usa genética Adir para entregar animais que atendam à cota Hilton com o padrão exportação de carne com qualidade, marmoreio, maciez, sabor. Ele não está penalizando o animal que não tem essa genética. Ele está bonificando a qualidade com essa genética. Então, parte de um mercado que o animal dessa genética ele tem um plus de 20% sobre o valor da arroba do boi para iniciar o projeto. Vai subindo esse plus, se igualando no mercado necessário, se for necessário a isso. E com a garantia de compra, com a garantia de solidez, fica depositada desde o início com isso. Dentre tanta história de contribuição dessa marca para o Nelore, para a pecuária do Brasil, as manchetes aqui são muitas, desde a preservação da pureza do Nelore até a modernidade dos números. Mas uma coisa o seu Adir conserva na escolha dos indivíduos que permanecem fazendo a história do seu rebanho. É conhecer a família. E esse é o princípio de tudo, seu Adir? Sem dúvida, nós lutamos, em primeiro lugar, com a pureza racial, que sem pureza racial você não consegue fazer nada. O pedigree do animal tem que ser fechado em animais puros, que a gente conhece até a bisavó, que a gente conhece a linhagem, sabe de onde saiu. A partir daí, fica mais fácil garantir produtividade nos machos frutos dessa genética e nas fêmeas, que serão uma verdadeira indústria para quem levar um touro Adir para casa. Elas que vão mostrar o que os touros deram e vão mostrar essa proporção de carcaça, formação de teta, tipo de ubre. A prumo e a parte racial, ela é uma coisa que você não consegue fazer um gado de aprumo ruim e sem parte racial. E o umbigo é uma das coisas também que na parte pura ele existe já corrigido e pronto para enfrentar as condições do Brasil. E é com esse Nelore feito para a realidade da pecuária brasileira que o leilão do Adir Goiás vai distribuir 60 reprodutores PO e POI, além de 1.000 animais comerciais dessa genética no dia 14 de outubro, sábado, a partir do meio-dia, direto da Fazenda Barreiro Grande, em Nova Crixás, com a transmissão do Canal do Boi. Um bloco especial com grandes oportunidades para você e hoje não é diferente. Hoje também tem para você oportunidade de negócio aqui na Rede SBA. Confira os destaques com Juliana Casanato na Agenda SBA. Olá para você que está acompanhando a nossa programação aqui pelas telas do Sistema Brasileiro do Agronegócio. A partir de agora eu trago detalhes da nossa agenda do SBA com os eventos que acontecem nesta terça-feira. Anote aí, nós teremos o leilão Criadores de Roraima às 8h30 da noite com transmissão pelo Canal do Boi. Em oferta, nós teremos 800 animais para cria, recria e engorda. Esse evento acontece direto de Boa Vista, em Roraima, durante a Expofer. Também nesta terça-feira teremos o leilão especial de corte Real Leilões, às 8h30 da noite, com transmissão pelo Agro Canal, direto de Porto Nacional, no Tocantins, com animais para cria, recria e engorda, também à disposição do mercado. Não perca as oportunidades e faça assim um bom negócio em tempo certo. Eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento dentro da nossa programação do SBA. Até já!
E eu tenho para você um convite, porque sexta-feira, viu, Elaine, acontece às 8h30 da noite, aqui no canal do Boi, o leilão Marcas de Resultados Cenepol 3G, Cenepol Liberdade e convidados. Na oferta, 35 fêmeas Elite, direto de São José do Rio Preto, em São Paulo. A realização é da Central Leilões e você não pode perder. Marque na sua agenda, sexta, 8h30 da noite. Essas imagens que você está vendo já são desse leilão. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho, pecuária leiteira. Vamos falar sobre resfriamento. Saiba tudo daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. 8h03 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtora, na sua manhã de terça-feira, com um bloco especial para falar sobre a produção leiteira. E dentro da pecuária leiteira, ao longo dos anos, vários estudos foram realizados para diagnosticar os fatores que podem impedir bons resultados de produtividade. Entre os pontos negativos, foi-se observado condições de estresse calórico, que pode prejudicar a produção, a reprodução e também a saúde das vacas, o que acaba causando perdas econômicas à empresa rural. E para mudar essa realidade, muitos pecuaristas têm investido na sala de resfriamento antes da ordenha. Resfriamento, como aumentar a produtividade do gado leiteiro, é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre os impactos que o resfriamento pode causar na produtividade do gado leiteiro, eu recebo o médico veterinário Carlos Alberto Zanenga, que está por aqui na nossa manhã de terça-feira no Bom Dia Produtor. Carlos Alberto, muito bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos telespectadores. Então, estamos aqui para falar principalmente das perdas causadas pelo estresse calórico. O estresse calórico realmente é um problema sério em gado leiteiro. Existe um estudo nos Estados Unidos, da Universidade de Madison, em 2015, em que eles avaliaram essas perdas em torno de 800 milhões de dólares por ano. Isso se a gente considerar que os Estados Unidos têm a grande maioria do seu território localizado em climas temperados, eles só têm clima tropical e subtropical bem no sul dos Estados Unidos, o Texas, a Califórnia e a Flórida. Então, no Brasil não existem ainda esses estudos que determinam a quantidade dessas perdas, mas se sabe que os animais perdem aqui no Brasil em torno de 10 a 20% de produção de leite pelo estresse calórico. Zanenga, a vaca vai de 2 a 3 vezes por dia para a ordenha e cada visita ela fica lá entre 15 até 1 hora. Isso já causa um estresse e quando aliado ao fator calórico, agrava ainda mais esse estresse. O que esse estresse pode causar no animal? Bom, o estresse calórico é definido como a incapacidade do animal de perder todo o calor que ele produz quando as temperaturas estão acima do seu conforto, da zona que se chama termoneutra, em que o animal está equilibrado com o meio ambiente. Para que vocês tenham uma ideia, o gado holandês, que é o principal gado de produção leiteira, o conforto térmico do gado holandês está de 5 graus negativos até 22 graus positivos. As nossas médias de temperatura nas regiões de clima tropical, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Capricórnio passa na região de São Paulo, portanto, São Paulo para cima, até o Brasil todo, América do Sul, América Central, nós somos um país de clima tropical, nós somos regiões de clima tropical. Então, se nós temos temperaturas médias acima dos 22 graus e, principalmente, não temos estações frias, como acontece nas regiões de clima temperado, como é Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o sul do Paraná, então, esses animais estão em desconforto com a temperatura ambiente. Então, eles precisam compensar isso de alguma forma. E de que forma a gente pode minimizar os efeitos desse estresse calórico? Existem várias maneiras de se fazer isso. Primeira, tratando do meio ambiente, uma das soluções seria trocar de região. Na maioria das vezes isso é impossível, né? Que um produtor venda a sua propriedade aqui e vá comprar uma propriedade numa região de um clima mais frio. Sombreamento é muito importante. A radiação solar é um dos fatores que impacta diretamente no estresse calórico. Então, áreas de maior sombra trazem maior conforto para o animal. O outro fator é água fresca à vontade.
Quer dizer, o animal, quando ele está tentando compensar a temperatura, ele para de ingerir matéria seca e ingere mais líquidos. E a água fresca, nesse caso, é bastante interessante e muito útil para o animal. O terceiro fator seria a produção de áreas com ventilação e aspersão. Então, aí nós estaríamos tratando de instalações, que é um meio bastante barato e bastante utilizado hoje no Brasil inteiro e mesmo fora do país. Aqueles ventiladores enormes, ventiladores de 2 metros de diâmetro, com aspersão de água diretamente sobre o lombo dos animais. Isso através da água em contato com o animal, molhando os animais com esse vento, com a circulação de ar forte, causa uma evaporação maior e uma diminuição da temperatura do animal. Então, isso causaria um conforto maior aos animais. Isso pode ser usado diversas vezes ao dia. Eles recomendam que seja feito durante 30 minutos, várias vezes ao dia. Com isso, a gente consegue equilibrar esses animais. Essa sala de resfriamento, existe uma padronização para que o animal fique mais confortável? É justamente essas áreas de resfriamento, chamadas assim, que podem ser construídas nos galpões de descanso, na área que o animal está se alimentando, pode ser composta por esses ventiladores com aspersão ou mesmo em propriedades de maior sofisticação, como é feito na avicultura também, que a avicultura também tem problemas de estresse calórico, aí com galpões completamente fechados, diminuindo a temperatura ambiente. Seria um fator um pouquinho diferente. Em vez de aspergir a água diretamente sobre o lombo dos animais, e que causaria esse aumento da evaporação e o animal vai se resfriar, nós estaríamos baixando a temperatura ambiente. Então você fecha um galpão completamente isolado, termicamente, o telhado, as paredes, e coloca ventiladores com radiadores de água na frente. Com isso, seria como se fosse um ar-condicionado mais simples. A gente consegue baixar até em 10 graus centígrados a temperatura ambiente. Nós temos imagens de alguns galpões que fazem o resfriamento. Vamos dar uma olhada? Conta pra gente, vocês veem, essa é a aspersão com água. Conta pra gente qual que é o tempo médio que a água deve ser jogada no animal. Existe um tempo específico? Sim, ali, ó, nessa imagem que nós estamos vendo aí, nós temos um galpão aberto com esses aspersores, em que são aspergidos sobre o animal durante 30 minutos, várias vezes ao dia. Então, com isso, a gente consegue controlar um pouquinho melhor a temperatura corporal do animal, que é o grande problema. Certo. Quer dizer, inclusive é um dos fatores que a gente consegue avaliar o estresse calórico do animal, é a temperatura do animal. Tem como saber se a sala está resfriada no ponto certo para que o animal fique confortável? Tem como medir essa temperatura do animal também? Sim, existem métodos de aferição. Existem os sintomas clínicos do animal, que você visualmente, o animal perde calor através de diversos sistemas. Um deles é a evaporação de água da sua pele, as glândulas sudoríparas, o suor, a saliva, a perda de saliva também é uma compensação do calor, certo, e a respiração. Quanto maior a frequência respiratória, o animal acelera a sua respiração, maior a perda de calor pela troca do ar quente do pulmão com o ar do ambiente. Bom, como é que nós podemos aferir se o animal está chegando a um estresse calórico de manifestação clínica? Antes disso, vamos dizer, ao animal adentrar a sala de ordenha, a gente pode fazer por amostragem a medição da temperatura retal. Os animais que apresentarem temperatura retal até 39 graus estão ainda equilibrados. Acima disso, eles já estão sofrendo estresse calórico. E acima dos 40 graus nós temos que intervir, porque o animal para de produzir. Antes da gente terminar, eu quero só perguntar se existe alguma raça que ela sofre menos com o estresse calórico. Existe alguma raça que está mais adaptada às terras brasileiras? Bom, essa é uma forma bastante inteligente de a gente evitar o estresse calórico. Então, uma delas seria a mudança do meio ambiente, como eu falei, outras seriam as medidas para controlar o estresse calórico dos ventiladores, e a terceira e mais eficiente é a mudança da raça. O cruzamento da raça holandesa, que a raça holandesa é a raça mais produtora de leite no mundo, com as raças zebuínas, principalmente o Gir, mas também o Guzerai e mais recentemente o Sindhi, traz animais para nós. Uma raça já estabilizada, que é o girolando,
que é extremamente resistente ao calor, bastante rústica e muito produtiva. Tem dado muito resultado nas pecuárias leiteiras do Brasil, da América do Sul e América Central. E hoje se pode dizer que em torno de 70% a 80% do leite produzido aqui no Brasil vem dos cruzamentos do holandês com giro. Perfeito. Nós falamos sobre resfriamento e eu convido você, Carlos Alberto Zanenga, para estar aqui junto com a gente mais vezes no Bom Dia Produtor, para a gente falar mais sobre os assuntos que envolvem a produção leiteira. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Antônio. Elaine. Vamos falar agora sobre o clima na região sudeste, onde as instabilidades aumentaram. Com isso, as condições da umidade do solo devem ficar mais favoráveis entre São Paulo, sul de Minas Gerais e também Triângulo Mineiro. Ô Graziela Gonçalves, conta pra gente se essas chuvas, então, elas devem continuar pelos próximos dias. É com você. As frentes frias que agora conseguem avançar da região sul do país em direção ao litoral do estado de São Paulo, também parte do Rio de Janeiro, conseguem organizar a umidade da Amazônia sobre parte da região sudeste. É por isso que o índice de umidade do solo subiu em grande parte do estado de São Paulo, Triângulo e sul de Minas Gerais. Nas demais áreas, por conta das chuvas serem mais mal distribuídas e ter baixos volumes, essa umidade não conseguiu ser recuperada. Ao longo dos próximos dias, a expectativa ainda vai ser de chuva em parte do sul de São Paulo, também de Minas Gerais, mas essa chuva ainda não deve ser completamente bem distribuída. E nas demais áreas, a previsão ainda será de tempo mais seco e também ensolarado. Para o próximo período é que a expectativa é que a chuva volte a se distribuir um pouco mais pela maior parte da região sudeste, mas o acumulado ainda não será completamente elevado, o que faz então com que essa chuva também seja mal distribuída e, consequentemente, a umidade do solo não consiga ser recuperada nas áreas que ainda precisam de um pouco mais de água. Agora, o mês ainda pode terminar com chuvas mais significativas na maior parte do estado de São Paulo e ainda Triângulo e sul de Minas Gerais. Por isso, então, que a umidade do solo por lá segue mais favorável à produção das pastagens. Já nas demais áreas do sudeste, chuva com baixos volumes acumulados e períodos maiores de tempo seco. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E atenção, você pecuarista, você investidor, neste mês de outubro, o canal do Boi realiza, a rede SBA realiza o leilão judicial Leão Irmãos. Esse remate será processado em 2 praças virtuais sob o comando da leiloeira Superbid. Em oferta, propriedades com produção de cana-de-açúcar localizadas na área grande, com grande infraestrutura em Alagoas. Quer mais detalhes? Confira nessa reportagem. Para a produção de açúcar e etanol é a principal cultura agrícola do estado de Alagoas e tem um grande peso na economia. A cultura representa 20% do produto interno bruto. A cada dia mais o mundo tem se preocupado com o meio ambiente, fazendo com que a busca por práticas sustentáveis seja o foco de pesquisas e grandes investimentos. O Brasil se destaca no mundo pelo uso de energias renováveis, principalmente quando se trata de produção de etanol para o uso automotivo e energia gerada através de resíduos da cana-de-açúcar. E é exatamente aqui que surge uma oportunidade para você fazer parte do desenvolvimento do estado de Alagoas, através do leilão judicial Leão Irmãos. Ao todo, são 5 fazendas, todas próximas de Maceió, que irão a leilão agora no mês de outubro. A distância de Maceió a Santa Luzia do Norte, pela BR-316, são 30 quilômetros. E de Santa Luzia do Norte a Satuba são aproximadamente 8 quilômetros. E a distância de Satuba ao município de Atalaia são mais 45 quilômetros. Estas terras totalizam 1.503 hectares e estão cultivadas com cana para a produção de açúcar e etanol, e estão divididas em 2 blocos. No primeiro bloco estão 4 imóveis que totalizam 1.456,16 hectares. A fazenda Humaitá possui 1.033 hectares.
A Fazenda Santo Amaro, com 128 hectares. O Sítio Ferreira, com 53,16 hectares, todas localizadas no município de Santa Luzia do Norte, com matrículas no cartório de registro de imóveis em Rio Largo. A Fazenda São José dos Gregórios possui 242 hectares. Está localizada no município de Satuba, nas duas margens da rodovia BR-424, no quilômetro 97. A documentação é garantida, havendo matrícula e CAR. A região possui o cultivo consolidado da cana há diversos anos, rodovias asfaltadas e regime de chuvas em torno de 1.500 milímetros por ano. Não há conflitos agrários ou áreas indígenas. Esse bloco é composto por 4 matrículas contíguas ou interligadas, todas do registro de imóveis de Rio Largo. Possui linha trifásica de energia. Esse bloco possui 68% de terras agricultáveis, mecanizáveis e se encontram cultivadas com cana. A topografia é plana, os solos possuem excelentes teores de argila e altitude em torno de 100 metros. Os canais de irrigação se encontram bem conservados. No segundo bloco, apenas um imóvel, a Fazenda Pau d'Arco, que possui 57,10 hectares no município de Atalaia, com registro no cartório de imóveis do próprio município de Atalaia. Se localiza a 10 quilômetros da BR-101, quilômetro 83. Estão 100% cultivadas com cana e altitude em torno de 150 metros. Não perca esta oportunidade de investir nesta matriz de energia renovável participando do leilão judicial da Leão Irmãos. A primeira praça será no dia 11 de outubro, com encerramento às 15 horas. A segunda praça será no dia 31 de outubro, também com encerramento às 15 horas. Se você tiver interesse por mais informações, acesse o site que aparece no seu vídeo, superbidjudicial.com.br. ou por telefone 0 operadora 11 4950 9660. E você sabe que você acompanhando aqui o Bom Dia Produtor, você tem acesso a informações, análises, entrevistas e também parceiros importantes que podem garantir para você maior produtividade e rentabilidade. A exemplo da Germipasto. O engenheiro agrônomo Guilherme Beretta vai dizer para você o diferencial por que adquirir a semeadora VDTEC Multi, que é uma novidade no mercado. Olá, Elaine, bom dia. Bom dia a todos. Olha, Elaine, realmente a VDTEC Multi, o terceiro protótipo da VDTEC, né? Em 2012 nós lançamos inicialmente a VDTEC 190 e que de lá para cá você pode contar com uma semeadora específica para semente de pastagem. Eu digo isso porque até então nós não tínhamos uma máquina específica para isso, eram máquinas adaptadas. E muitas vezes você tinha uma grande decepção na hora de fazer a semeadura correta aí na sua propriedade. Hoje nós contamos aí com a VDTEC Multi, né? Tanto a Plus como a Multi são máquinas elétricas ligadas aí na bateria do trator, e esse é um dos grandes diferenciais. E que você tem a possibilidade de instalá-las tanto na dianteira como na traseira do trator, como nós estamos vendo exatamente nessas imagens. E aí você pode perceber que também nós conseguimos colocar um segundo equipamento, né, nesse caso específico a grade niveladora, que já vai vir fazendo aí a incorporação das sementes. Talvez o grande pulo do gato, viu, Elaine, seja exatamente isso. A máquina na mesma operação fazendo a distribuição das sementes e a grade fazendo a incorporação. E sabe quem gosta muito desse sistema? É justamente o seu tratorista, quem faz o plantio, porque ele sabe que quando ele chegar lá no final dessa reta, desse talhão, a semente já está pronta, né? Ela já está semeada, incorporada, esperando aí somente as condições climáticas. Realmente uma máquina que traz precisão na distribuição da semente de pastagem e também uma grande economia. E aí você me pergunta, como assim grande economia? Bom, é a grande palavra de ordem, talvez, né? Quem não quer economizar com qualidade. Essa máquina, como eu já disse, como nós conseguimos fazer duas operações, nós temos a economia, a redução de uma operação, justamente a operação da incorporação, e essa operação teria um custo aproximado de R$50 por hectare. Então, com a VDTEC, como a gente faz ambas as operações uma única passada, nós temos essa economia de R$50, em torno aí de 250 a 300 hectares feito com essa máquina. Ela já se pagou, daí para frente é custo zero, sem levar em consideração, viu, Elaine, a questão da comodidade do tratorista, a questão também da saúde física desse tratorista, porque no sistema
sistema tradicional, um sistema antigo, ele consequentemente tinha que sempre olhar para trás. Com a VDTEC, como ela vai na frente, ele sempre vai, além de pilotar o trator, ele vai sempre olhando para frente, melhorando aí as condições físicas desse tratorista. Sem dúvida, um grande equipamento que faltava aí na sua propriedade. E fora que otimiza e muito tempo do tratorista, em vez de ele gastar aí o tempo habitual, que era o dobro, ele reduz pela metade esse tempo, né? Muito mais prático. Exatamente, aquele ditado que fala que tempo é dinheiro, aplica-se no pé da letra com a VDTEC, porque é isso aí a conta, é metade do tempo dos sistemas tradicionais. Então, é uma máquina que veio agregar valor na sua propriedade. Quando a gente deseja ter aí uma boa formação da pastagem, a VDTEC está disponível a sua inteira comodidade para você entrar em contato com a central de vendas da Germpasta. Inclusive, os números já estão aí na nossa tela. Olha, Elaine, nós trouxemos uma matéria, são os diretores da Germpasta, o seu Valmor e o seu Deli, que falam um pouquinho mais dessa grande inovação tecnológica. Dá uma olhada aí. Outra novidade também, né, a VDTEC, a Multi, é uma terceira geração, vamos dizer assim, que é um complemento da VDTEC Plus. Mais uma vez pioneira, né, de uma máquina excepcional, né, não existe no mercado, uma máquina que realmente ela vai atender tanto o agricultor como o pecuarista, né, uma máquina que te dá uma economia muito grande, porque hoje todo o agropecuarista está procurando o sucesso, mas com economia. E hoje, com essa máquina, ele consegue uma economia extraordinária. Eu sou agricultor há mais de 40 anos e hoje que eu estou vendo uma máquina que se paga com 250 hectares de plantio. Ela já se pagou com a economia que tu faz no óleo diesel, no plantio. Então é uma máquina excepcional, uma máquina que consegue plantar 10, 20 anos, né, com uma manutenção muito pequena, né? Então é uma coisa excepcional. Ela é toda eletrônica, ela é elétrica, não depende de cardan, de graxeiras, bem prática e resistente para o nosso amigo produtor aí que muitas vezes está na fazenda, longe, e depende de peças, ela é muito econômica quanto às revisões e é uma máquina que vem aí para agregar valores na fazenda. E eu planto soja, planto milho, planto braquiário, colho. Eu nunca vi um implemento tão barato e que se paga tão facilmente igual essa nossa VDTEC. Olha, para você ter acesso a essa tecnologia é muito simples, a Germpasta está de braços abertos para você se tornar cliente VDTEC. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação local para você que estiver aqui em Campo Grande ou no interior do Mato Grosso do Sul, e também aí um segundo número 0800 647 0050. Se você preferir, né, se você tiver facilidade com a internet aí na sua casa, na sua propriedade ou no seu tablet, você pode acessar o nosso site, né, o germipasto.com.br. Inclusive, o sucesso dessa máquina é tão grande que nós criamos também um endereço eletrônico para ela, onde você tem a chance, inclusive, de abaixar o seu manual, né, que é o vdtec.com.br, que é o site da VDTEC, inclusive várias especificações dessa máquina. Lá nas mídias sociais, tanto no Facebook e no Instagram, a Germpasta também está presente. E lá no canal de vídeos, né, no YouTube, você já sabe, são vários vídeos, inclusive todo esse arsenal, todos esses arquivos inteiramente aí à sua disposição. Elaine, é com você. Muito obrigada, Beretta, pelas informações. Se você aqui sempre bem informado do que faz a diferença no mercado. Uma ótima terça-feira para você e para toda a equipe Germipasto. E por aqui é hora de intervalo comercial, mas rapidinho, 2 minutinhos, e nós estamos de volta com um bloco dedicado ao Complexo Carne. Antônio. Falaremos sobre o preço do frango em setembro, que aventou uma alta expressiva. Você vai saber por quê daqui a pouquinho com o analista do CPEA, que vai te explicar. Fique por aqui.
8 horas e 29 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã de terça-feira, para falar agora sobre o mercado do frango, que apresentou aumento no preço do frango congelado no mercado atacadista em São Paulo no último mês. Segundo pesquisadores do CPEA, essa alta está atrelada ao aumento das exportações, também aumento do preço para as exportações. Quem fala para a gente como foi o fechamento em setembro do mercado do frango é o pesquisador do CPEA, Marcos Iguma, que conversa com a gente por vídeo. Ô Marcos, muito bom dia para você. Como foi o fechamento em setembro do mercado avícola? Conta para a gente. Bom dia, Antônio. Bom dia aos telespectadores aqui do Canal do Boi. Obrigado pelo convite. Falando um pouquinho sobre o mercado de frango, o que a gente percebeu em setembro foi uma continuação de um cenário de uma demanda interna bem fraca, que em agosto prejudicou bastante o setor, né? Porém, em setembro, alguns fatores ajudaram o setor a se sustentar. Ou seja, exportações, por exemplo. A gente percebeu que o volume exportado em setembro foi superior a agosto, né, o que a gente viu em agosto, e isso ajudou a manter os preços num patamar um pouco melhor do que a gente viu no último mês. Em questão da oferta, o que a gente viu em agosto é que realmente o número de animais no mercado, o número de carcaças e carnes estava bem elevado, né? Essas exportações ajudaram a escoar essa produção, tá? E controlar um pouquinho essa questão do mercado estar desequilibrado. Porém, no início de setembro, o que a gente viu é que, inclusive, essa oferta estava tão alta que prejudicou, inclusive, o mercado de ovos para consumo, ou seja, os ovos comerciais que a gente fala. O que aconteceu? Como a oferta de frango estava muito alta, o controle de alojamento teve que ser feito como uma estratégia do setor para controlar essa oferta. Então, esses ovos que iam ser destinados para a produção de frango de corte acabou sendo colocado no mercado de ovos comerciais. Então isso prejudicou um pouquinho os preços de ovos, né? O nosso indicador aqui de ovos do CPEA indicou quedas nesse mês de setembro. Marcos, no fechamento do último mês, como estiveram os preços do frango congelado em todo o país, principalmente em São Paulo, praça que é referência de preço para o CPEA? Bom, Antônio, como a gente já conversou anteriormente, né, os preços do frango realmente fecharam o mês de setembro em alta e isso foi repassado também para o mercado do frango inteiro congelado. Analisando as médias mensais de agosto para setembro, a gente viu que teve uma variação de 4,1% nos preços do inteiro congelado, né? Esses preços se mantiveram em alta até a terceira semana de setembro. Porém, as quedas que houveram na última semana do mês não foram suficientes para fazer o preço recuar tanto. Então, na média mensal, a gente também percebeu no acumulado então, de setembro uma alta de quase 3%, 2,8% aí, desde o último dia de agosto até o último dia de setembro. Você falou do frango congelado, conta pra gente como foi o fechamento do frango resfriado em setembro na Praça de São Paulo. Esse mesmo cenário também foi visto no mercado do frango inteiro resfriado, tá? O que a gente viu é que realmente o mercado do resfriado se sustentou um pouco mais. As quedas na última semana de setembro foram um pouco mais contidas do que o que aconteceu no congelado. Ou seja, de setembro para agosto, comparando as duas médias mensais, a gente percebeu uma alta de 4,24, bem próximo do que aconteceu com o congelado, de 4,1. Já analisando o acumulado do mês, do último dia de agosto para o último dia de setembro, a gente viu que os preços se sustentaram ainda mais para o resfriado, com 4,33%. Esse mercado realmente, nas 3 primeiras semanas, foi um pouco melhor, devido à proximidade dos salários, do recebimento, né, dos salários pela população, e na última semana acabou dando uma enfraquecida, porém as exportações sempre pautaram o mercado, escoando o produto e dando um pouco mais de equilíbrio nos preços. Marcos, o levantamento mensal da Embrapa Suínos e Aves aponta que mês de agosto o valor da produção, o valor de custo de produção retrocedeu ao menor nível dos últimos 26 meses. Agora vamos falar como que aconteceu em setembro, como que foi em setembro esse custo de produção da ave. Conta pra gente como esteve. Bom, Antônio, parte dessas altas que a gente observou no preço das carnes de frango em setembro também veio dos custos de produção.
A gente percebeu que o milho teve um aumento significativo em setembro, que já veio de agosto, na verdade, esses aumentos, mas em setembro a gente viu uma alta bem significativa. E isso acabou sendo repassado pela agroindústria para a carne de frango, né, para a remuneração do produtor. E o que isso tem a ver com o mercado, né? O mercado de grãos, ele pauta muito os preços do frango por ser um componente importante da ração, que é um dos principais componentes de custo do produtor e da agroindústria na formação de 1 quilo de frango. Então, realmente, essas altas do milho foram repassadas à carne, e não só o milho, mas também a energia elétrica. A gente passou aí por uma mudança de tarifa na energia elétrica, né, para uma bandeira vermelha recentemente, então isso encarece um pouco o custo com energia elétrica, que é um dos principais custos também de uma granja. Os combustíveis, a gente também vê que eles participam aí com custo operacional em 2,3%, ou seja, eles pesam em 2,3% do bolso do produtor. E o aumento recente dos combustíveis também influenciou nessas altas de preço das carnes. A cama de frango, que também é um importante insumo aí para a produção, teve um aumento de 3,41% no mês de setembro, referente a julho para agosto, né? Os fechamentos do CPEA são referentes ao mês anterior. Então, de julho para setembro, a gente viu 3,41% de aumento na cama de frango. Da energia elétrica, só recapitulando, 3,28% de aumento em agosto, dos combustíveis 5,41%. Então, isso foi realmente repassado para as carnes, ajudando a sustentar aí os preços durante o mês de setembro. Novamente, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer para o CPEA estar participando aqui do programa. Até mais. Obrigado, Marcos Iguma, pesquisador do CPEA, que participou com a gente direto de Piracicaba, via internet. Agora você acompanha as cotações do frango pelo país. Vamos trocar de assunto, vamos destacar agora a pastagem. E o tipo de solo aí da sua região, estamos chegando nesse período aí das águas, ele fica mais encharcado? Pois então você deve estar precisando de uma cultivar com melhor adaptação a esse tipo de solo. E para isso, se você ainda não conhece, preste muita atenção, porque agora as informações são da BRS Zuri. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo o Fernando Oshiro, da Safra Sul Sementes, para explicar para a gente sobre essas características, os diferenciais, porque tem muito produtor já de olho também, já está querendo implementar, está precisando investir na pastagem, e a hora é agora, já inclusive já está quase passando da hora, mas ainda dá tempo de pensar nisso. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom. E por que adquirir a BRS Zuri, Fernando? Bom, o Zuri é um pânico máximo, né? Que a Embrapa lançou em 2014. Então, assim, ela é uma planta cespitosa com alta produtividade, então alto desempenho em produtividade. Então, a principal característica do Zuri, uma das principais, é a folha larga. Então, é um verde bem escuro, isso é nítido nessa folha. Então, assim, como ela é uma planta com muita capacidade de produção, o produtor que pensa em fazer feno para corte é excelente opção. Então, assim, a produtividade desse capim, em termos de proteína foliar, chega em torno de 15%, né? E para corte, a produtividade desse capim com matéria seca chega aí em 20 toneladas de matéria seca hectareano. Então, outra característica importante é que ele é resistente à cigarrinha das pastagens e ao fungos, a doença causada pela mancha foliar, que é pelo fungos bipolares. Então essa é uma das principais características do BRS Zuri. Então assim, onde tem solos também encharcados, ele tem uma certa tolerância a esses solos encharcados. Uhum. E qual que é a exigência em relação à fertilidade? Então, o Zuri ele é de média a alta fertilidade. Então assim, como ele é um capim muito produtivo, ele corresponde bem à calagem, à adubação na sua propriedade. Então deve-se fazer uma adubação antes do plantio, né? E após o plantio, uma adubação de cobertura
para manter, para repor esses nutrientes no solo. Vocês, inclusive, fizeram avaliações, um comparativo também com outra cultivar e ela também teve um resultado muito positivo. Vamos dar uma olhadinha, produção, vamos mostrar para o Brasil essas avaliações feitas pela Safrasul para a gente poder observar melhor esse diferencial. Se tiver tela, já pode colocar, se não tiver, já me fala para a gente já ir para o próximo tópico. Olha lá, vamos dar uma olhadinha. Então, aqui um comparativo do BRS Zuri com a Mombaça em produtividade de quilo de peso vivo por hectare. O Zuri aqui, ele tem se mostrado 8,95 superior ao Mombaça no período das águas, né? Então, bem impressionante esse resultado. Um resultado bem significativo. Então, no período das secas, ele assim, se apresentou quase ao mesmo patamar da Mombaça, mas no período das águas, aí ele conseguiu se sobrepor ao Mombaça, né? Bem impressionante mesmo. A gente tem mais algum? Se tiver, já pode colocar para a gente poder observar. Quase 9%, então, a mais no período das águas, mas também na seca também é bem positivo o resultado. Sim, exatamente. Aqui é questão de taxa de lotação por animal. Então, no período da seca, ele se mostrou levemente superior, no período das águas, teve em termos de taxa de lotação, tá? Mas aí a gente passa para a produtividade animal, que é onde o produtor deve se atentar, em quilos de peso vivo por hectare. Então, nesse ganho de produtividade animal, ele se mostra superior, tá? Chegando aí a 75 contra a 142, né? E a 511 quilos de peso vivo por hectare contra do Mombaça 484. Então, um resultado bem positivo mesmo em relação a esse comparativo. O pessoal de casa pode observar aí com facilidade como ele tem um desempenho muito positivo, não só nas águas, mas também em relação ao período também da seca. E o último aqui para a gente olhar? Aqui é um comparativo do Zuri com o Tanzânia. Então, assim, o Tanzânia também ele é de um porte um pouquinho alto, né, um porte elevado. E mesmo assim, essa produtividade do Zuri tem se mostrado superior a 12,7% comparado com o Tanzânia. Então, aqui mostra que ele está se sobressaindo muito bem comparado com o Tanzânia e com o Mombaça também. Tanzânia ainda o resultado ainda melhor do que em relação ao Mombaça. Exatamente. É isso aí. E o pessoal de casa quer saber mais informações, às vezes está com dúvida se para a região dele é o mais adequado também. Como fazer para falar com a Safrasul Sementes? Bom, pelo nosso telefone que está na tela, 67-3358-5400. Nós temos o nosso site também, safrasulsementes.com.br, e temos dentro do nosso site a nossa loja virtual. Então, você clicando ali, ele já vai te direcionar para uma página que é o PagSeguro, já direto. Nós temos a central de atendimento com todos os nossos vendedores disponíveis para tirar dúvidas, e auxiliar da melhor maneira possível a escolha do capim, da cultivar que o produtor deseja adquirir. Tá certo. Muito obrigada, Fernando Oshiro, pelas informações. Você está com dúvida, tem todos os contatos que você pode falar com o pessoal, tirar sua dúvida e também, claro, também fazer o seu pedido. Muito obrigada, viu, Fernando? Obrigado. Até o nosso próximo encontro. E falando em período de chuva, período seco, vamos falar de clima então, Antônio? É isso mesmo, viu, Elaine? Na região sul do país, uma frente fria e áreas de instabilidade devem chegar na região. No Paraná, por exemplo, os níveis de umidade estão bem elevados e devem ficar mais elevados ainda para os próximos dias. Mas quem traz detalhes é a Graziela Gonçalves, da Somar Meteorologia. Graziela, conta pra gente. A formação de novas áreas de instabilidade sobre a região sul do país já volta a trazer pancadas de chuva ao longo do dia. Inclusive, o índice de umidade do solo ainda segue mais favorável em grande parte dos 3 estados, o que melhora a situação da produção das pastagens sobre a região. Inclusive, ao longo desses próximos dias, a chuva ainda deve seguir aí mais concentrada, principalmente entre o estado do Rio Grande do Sul e metade sul do estado de Santa Catarina, onde o acumulado ainda pode chegar até os 100 milímetros. Volta a chover também em grande parte do estado do Paraná, mas nas áreas mais para o extremo norte, essa chuva ainda segue muito mal distribuída e os acumulados não serão tão significativos. Ao longo do próximo período, ainda vamos ter chuva se espalhando pela maior parte da região, mas ainda o estado
estado do Rio Grande do Sul, que recebe os maiores volumes acumulados, em torno até dos 50 milímetros, principalmente nas áreas centro e oeste. Agora, mais para o final do mês, a situação ainda será melhor assim para grande parte da região, isso por conta das chuvas que ainda seguem por grande parte dos 3 estados por conta da formação de novos sistemas. Isso faz com que a umidade da Amazônia acabe se concentrando por aqui e o acumulado entre os 3 estados pode chegar até os 70 milímetros. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Nós vamos ao breve intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouco com informações na sua manhã. É isso mesmo, agricultura. Vamos diretos à B3 Brasil Bolsa Balcão, com informações de mercado. Portanto, não saia daí, em 2 minutinhos nós retornamos. 8 horas e 47 minutos, pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã de terça-feira. Mas agora tem para você um convite especial para você, pecuarista. Quem faz o convite é o Antônio Lemes, do Grupo Terra Grande. Veja. Gostaríamos de convidar a todos para o 25º Leilão de Touros, Grupo Terra Grande, no dia 15 de outubro, a partir das 12 horas, horário de Brasília, aqui em Tucumã, no Pará. Oferta de 250 touros Nelore, todos avaliados pelo programa Embrapa Gene Plus, animais na faixa de 35, 36 meses, 768 quilos de peso, 38 centímetros CE, top médio de IQG top 9%. Essa é a última oportunidade do ano de 2017 em adquirir touros do Grupo Terra Grande. Teremos oportunidade de frete livre para todo o estado do Pará e Tocantins, frete livre para carga fechada em toda a malha viária brasileira, além das condições de pagamento já oferecidas pelo Grupo Terra Grande durante o ano de 2017. Então não percam, estaremos lá ao vivo e aguardamos vocês. Muito obrigado. Recado dado por aqui, a agricultura chegando nesta manhã de terça-feira e o mercado do milho voltou a perder liquidez nesses últimos dias aqui no mercado brasileiro. Segundo o CPEA, há perspectivas diferentes quanto aos preços para as próximas semanas ou meses, ampliaram a diferença entre os valores nas regiões acompanhadas, dificultando assim os acordos entre compradores e vendedores. O foco de agentes continua nas exportações e no cultivo da nova safra de verão de soja e de milho. Quanto aos preços, de acordo com o CPEA, a oferta do cereal continua restrita, mas a retração de compradores domésticos vinha pressionando as cotações na região de Campinas, interior do estado de São Paulo. Na última sexta-feira, especificamente, compradores tiveram de aumentar o valor de suas ofertas devido à necessidade imediata de adquirir lotes, o que impulsionou o indicador Exalc BMF Bovespa em 1,16% na região paulista. Vamos acompanhar aqui então essa média dos últimos dias para a referência milho aqui no Brasil, saca de 60 quilos apontada pelo CPEA. A gente acompanha desde o dia 29 de setembro, estava no patamar de R$ 30 e ele foi mantido até o comecinho, até o dia 2 de outubro, R$ 30,39. Só que ele já começa no dia 3 em queda, ele fica durante 3 dias no patamar de R$ 29. No dia 3 de outubro, R$ 29,71, para o dia 4, R$ 29,59, cai mais um pouco no dia 5, vai para R$ 29,66 a saca 60 quilos, mas no dia 6 ele finaliza em alta, uma alta também até expressiva de 2,46%, fechando em R$ 30,39. Portanto, a variação nesses últimos dias, no comecinho do mês de outubro, ele chega a 1,17% o preço do milho no mercado brasileiro, de acordo com o CPEA. Falando em milho, tem mais valores. E recentemente aconteceu no auditório da FIEMES, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o dia do FCO Empresarial, Semana Nacional de Crédito. Durante o evento foram apresentadas simplificações para quem deseja aderir ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO. A reportagem é de Miriam Valadares.
facilitar a adesão de produtores rurais e empresários ao FCO, Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Este é o objetivo do Banco do Brasil ao apresentar os novos procedimentos adotados para a liberação dos recursos. Este ano, o volume de contratação do FCO em Mato Grosso do Sul já soma 1,4 bilhão. A intenção é atingir 2 bilhões. O número é histórico para o Estado. A gente já contratou até hoje cerca de 1,4 bilhão em 2017, mesmo num cenário, numa conjuntura ainda não tão favorável. Então, o propósito desse evento é justamente convidar os demais clientes para que deem uma oportunidade para o Banco do Brasil, acreditem que o processo do FCO está bem melhor do que já o fora e que possam empreender, que possam voltar a investir. O momento pode se mostrar bastante favorável. Taxa de juros muito mais bem comportada, a linha do FCO é uma linha longa e que permite colocar na prática um sonho, transformar em realidade aquele empreendimento. No agro, a gente aplicou bastante recurso esse ano. Nós já desembolsamos mais de 800 milhões e já contratamos quase um bilhão de reais no agronegócio. Mas assim, o Estado está por definir um redirecionamento, em que pese o setor empresarial ter conseguido avançar muito, provavelmente uma parte do recurso empresarial vai ser destinado para o agro, porque o que foi orçado para o agro originalmente, que é um bi 150 aproximadamente, ele já está com tendência de ser totalmente consumido aqui no Mato Grosso do Sul. Nas propriedades rurais, os recursos do FCO são destinados para a compra de máquinas, armazenagem, implementos agrícolas, irrigação, energia, entre outros investimentos. O agronegócio é o setor que mais utiliza as linhas de crédito. Nós tivemos em relação ao ano de 2016, no mesmo período de janeiro a setembro, quase 96% de acréscimo no recurso financeiro por parte do FCO. Isso naturalmente demonstra claramente a intenção do produtor em fazer cada vez mais investimentos dentro da sua propriedade para poder adequar-se à produtividade e produção que são excelência aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Entre as novidades, agora a Superintendência do Banco do Brasil conta com 2 equipes para atender o FCO, tanto no segmento rural quanto empresarial, através do WhatsApp 67 99205 2111, os interessados podem tirar as dúvidas antes de aderir ao crédito. A gente vem ano a ano tentando encontrar uma ferramenta que possibilite ao tomador ter as respostas mais rápidas. Vamos ter esse WhatsApp e também um canal direto com o Banco do Brasil, em separado, ou seja, cada setor terá um responsável daqueles projetos e desta forma nós esperamos aplicar e romper os 2 bilhões de reais de investimentos no agronegócio e no empresarial no Mato Grosso do Sul. Você viu a tecnologia agora também chegando para o FCO através desse telefone, desse WhatsApp, que é onde essas informações vão ficar mais fáceis e mais acessíveis. Vamos trocar de assunto, vamos falar sobre clima. Atenção, você que é produtor e produtora da região Nordeste. Mesmo com a chegada da primavera, as condições ainda, as chuvas continuam bastante escassas no interior nordestino. Tirando a costa leste, que recebeu a maior parte das águas nos últimos dias, as condições da umidade do solo ainda continuam dificultando as pastagens. Graziela Gonçalves, como vai ficar o tempo na região Nordeste? O clima vai ficar ainda mais seco? Tem previsão de alguma chuvinha ali, principalmente para o interior nordestino? Os ventos úmidos que sopram do mar em direção à costa leste da região Nordeste é que garantem as chuvas que vêm sendo mais constantes sobre a região. Já mais ao extremo norte, principalmente entre o estado do Maranhão e agora norte do Piauí, essas chuvas também retornaram, por isso que o índice de umidade do solo ainda está mais elevado, principalmente nessas áreas onde a chuva segue mais constante. Como a chuva entre o Maranhão e o Piauí ainda não foi aí muito bem distribuída e o acumulado não foi elevado, não vemos uma melhora tão significativa na umidade do solo. Agora, grande parte do interior da região ainda segue com o tempo muito seco, muito ensolarado, o que vem mantendo os índices de umidade do solo cada vez mais baixos e isso acaba impactando bastante na produção das pastagens. Ao longo dos próximos dias não há expectativa de melhora para essa condição, isso porque a chuva, principalmente aqui no litoral, já vai começar a diminuir cada vez mais. O acumulado fica em torno apenas dos 5 milímetros. Ainda tem previsão de tempo mais seco para todo o interior da região e para o próximo período a mesma condição vai continuar. Tanto que até o final do mês
dias ainda não vamos ter nenhuma chuva conseguindo avançar para o interior da região e é por isso que as pastagens ainda podem sofrer bastante. Eu encerro minha participação por aqui. Até mais! E qualquer propriedade rural está sujeita a fatores de riscos sanitários. E isso, se é diagnosticado antecipadamente, pode minimizar os problemas de qualquer empresa rural. E é sobre esse assunto que foi tema de doutorado de um professor aqui do estado de Mato Grosso do Sul. As informações na reportagem de Kylie Rodrigues. Este médico veterinário, professor da Universidade Católica Dom Bosco, CDB, destaca como é possível evitar transtornos de riscos sanitários de maneira simples no cotidiano da propriedade rural. Vai fazer o uso de um antibiótico ou uso de um vermífugo e que a recomendação disso não passou por alguém conhecedor, por um médico veterinário, por exemplo, então essa pessoa está fazendo um uso indiscriminado de produtos e, de alguma forma, assumindo um risco. Ou ele tem uma baixa percepção do risco a que ele está se expondo e expondo o animal. Então, assim, em várias situações. Como tema do projeto de doutorado, o Heitor pesquisou mais de 30 fazendas do Pantanal do Mato Grosso do Sul durante um ano, fazendo perguntas de percepção de riscos aos gestores. Os piores resultados, no sentido de ter menor percepção, ou uma pior percepção de risco, e dessa forma os seus sistemas estariam mais vulneráveis, estão associados aos produtores de menor escolaridade, de menor número de animais, de menor tempo na atividade. Outro dado da pesquisa mostrou que a presença do médico veterinário nas propriedades melhora o grau de percepção de risco, diminuindo a vulnerabilidade dos sistemas de produção frente às questões sanitárias. Hora de intervalo comercial, mas nós lembramos, você perdeu alguma matéria, alguma entrevista ou pegou pela metade? Assim que terminar o programa, você pode ir lá no canal do Boi no YouTube e aí você consegue assistir na íntegra, não só o de hoje, mas também dos dias anteriores. É rápido, fácil e aí você consegue ver todo esse material na íntegra. Mas daqui a pouquinho teremos informações de mercado direto da B3 Brasil Bolsa Bocão, informações em tempo real para você daqui a pouquinho aqui. 9h01 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de terça-feira em companhia, claro, aqui da programação do Canal do Boi. Vamos falar sobre tecnologia. Eu vou apresentar para você uma ferramenta que pode te ajudar muito em relação aos custos da sua produção pecuária. O Custo Bov é um aplicativo criado pela Embrapa Gado de Corte que possibilita pecuaristas e técnicos calcularem os custos de produção da atividade na fazenda. Na reportagem de Kylie Rodrigues, você vai entender tintim por tintim de como funciona esse aplicativo, o Custo Bov. Voltado para a atividade pecuária, o aplicativo Custo Bov passou por reformulações solicitadas pelos próprios usuários, sendo a grande maioria pecuaristas. Entre as mudanças na nova planilha, que já está disponível no site da Embrapa, quantidades vendidas total e por hectare, subdivididas em animais para abate, para recria e engorda, medidas em quilograma de peso vivo e arrobas de carcaça. Com a ferramenta é possível calcular a produção, como ainda gerar indicadores como margens que refletem o desempenho econômico do negócio. Mesmo nos dias de hoje, muito produtor não calcula o custo de produção, né? E isso nessa época em que se fala tanto de necessidade de melhorar a gestão, de conhecer melhor o negócio, tomar decisões mais corretas, é muito importante. Então, o nosso intuito foi colocar à disposição dos produtores e dos técnicos uma ferramenta que fosse relativamente simples e que permitisse chegar a esses números.
Lançado na Dinapec deste ano, o aplicativo CustoBov tem auxiliado diversos pecuaristas. Até o momento, já foram realizados 4.200 downloads. Conhecendo o seu negócio, o produtor sabe o preço a ser fixado pelo seu produto, consegue trabalhar com o mercado futuro, entre tantas outras opções. Então, saber quanto que custa a arroba que eu estou produzindo, quanto que custa o bezerro desmamado ou outros produtos que eu venha a vender. Se situa diante dos seus pares, diante dos outros produtores, diante de inclusive, da pecuária de outras regiões ou outros países. Quer dizer, se a gente não conhece o custo de produção, a gente fica meio sem um direcionamento, realmente, né? É extremamente importante isso em qualquer negócio, né? Kylie Rodrigues para o SBA. E nós vamos agora até São Paulo, até a B3 Brasil Bolsa Balcão, saber como estão as negociações nesta manhã de terça-feira. Por lá está Walter Puga, que traz para a gente os destaques. Puga, muito bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos, Antônio. Bom, o destaque no noticiário hoje é que após 6 meses, os exportadores de carne bovina conseguem superar aquele baque causado pela Operação Carne Fraca e pelas denúncias do JBS, acusando aí o presidente da República, o que trouxe para o maior frigorífico do país problemas e interferiu no mercado. Bom, essa forte retomada das exportações brasileiras de carne bovina no terceiro trimestre é destaque hoje no Jornal Valor Econômico, por exemplo. Lógico, fez o país se recuperar de todos os danos que foram causados nos primeiros meses do ano, né, quando foi prejudicado pela Operação Carne Fraca. Agora, depois do bom desempenho dos embarques de carne bovina brasileira em setembro, o volume exportado nos primeiros 9 meses registrou avanço, considerando 9 meses, de 1,8%. Até agosto, vamos lembrar, as exportações ainda acumulavam uma leve queda em comparação com o mesmo período do ano passado. Agora já há um aumento nas nossas exportações. A tendência é que o ritmo dos embarques da exportação de carne bovina seja também aquecido agora, no 4º trimestre, né? A saber, outubro, novembro e dezembro. O que pode fazer com que as exportações tenham um crescimento maior este ano, um crescimento em torno de 5%, como lembrava Maurício Nogueira. Ele é sócio na área de pecuária da Agroconsult, uma respeitada consultoria brasileira. Agora, os indícios de outubro já são positivos. Viu? O Jornal Valor Econômico destaca, por exemplo, que na primeira semana deste mês, a média diária de embarques alcançou aí 5.300 toneladas, ou seja, quase 26% mais do que na média do mês de outubro do ano passado. Então, temos um acentuado grande, né, crescimento das nossas exportações. Dados da Secretaria de Comércio Exterior da SESEX, compilados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, ABIEC, mostram que os frigoríficos brasileiros já exportaram 135.500 toneladas de carne bovina, e aí considerando a carne bovina in natura, carne industrializada, miúdos, né, tripas, também carne salgada, durante o mês de setembro. Vamos lembrar, nós já informávamos ontem, nós vamos repetir, as exportações de carne bovina subiram 17% na comparação com o mesmo período de 2016, ou seja, setembro foi uma disparada nas nossas exportações, né? Agora, com a maior parte das compras destinadas ao mercado chinês, na verdade, Hong Kong é o maior comprador de carne brasileira. Entre janeiro e setembro, essa cidade-estado, né, Hong Kong, comprou quase 247 mil toneladas de carne bovina do Brasil. Desembolsou para isso 938 milhões de dólares em compra de carne brasileira. Agora, a segunda posição entre os principais compradores de carne bovina o chinês, mercado chinês. No acumulado do ano, os chineses também compraram quase 630 milhões de dólares de carne bovina, importaram aí mais de 146 mil toneladas de carne bovina. Bom, as vendas à China também aumentaram 32% em volume, cresceram 33% em receita. Vamos, somando a cidade-estado de Hong Kong mais a China, eles representam 37% da carne bovina exportada pelo país. As exportações ainda seguram o preço da carne no Brasil e garantem ao produtor, pelo menos, um preço razoável neste momento, depois de um ano de crise, um ano de muita dificuldade para a pecuária brasileira. De olho na informação, porque as exportações neste momento salvam um mercado que está
com dificuldade internamente, já que o consumo de carne no país tende a se manter estável, com um crescimento muito leve diante do desemprego e dos problemas econômicos que a população tem enfrentado. O consumidor não tem aumentado os gastos, não aumenta os gastos com carne, com proteína animal, de maneira tão fácil numa crise como essa. Portanto, a exportação é a alternativa que agora socorre a pecuária e são números positivos para o mercado. Agora, 9h09, horário de Brasília, vamos falar um pouco sobre o que acontece bem distante daqui, porque hoje, nos mercados internacionais, o que nós tivemos foi a Bolsa de Tóquio fechando no maior nível desde 2015. Há um otimismo em relação à eleição lá, A Bolsa de Tóquio encerrou negócios desta terça-feira no maior nível em mais de 2 anos. Há expectativas de que a coalizão governista do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, consolide seu poder e, mais do que isso, mantenha o foco em políticas econômicas depois da eleição parlamentar marcada agora para o dia 22. Agora, veja o que ocorre também em outras regiões da Ásia, porque nós tivemos feriado, nós tivemos uma paralisação na China na semana passada. Veja o comportamento das principais bolsas na Ásia, que mostram, de certa maneira, o comportamento do mercado lá. Há uma euforia no mercado, apesar de problemas geopolíticos, envolvendo aí questões Estados Unidos, Coreia, mas veja, o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio subiu 0,64%, Hong Kong tem um índice Hang Seng com altas de mais de 0,5%, o índice Xangai Composto da Bolsa de Xangai subiu 0,26%, Shenzhen, que é uma bolsa de menor expressão, como o noticiário sempre destaca, tem uma alta mais acentuada, alta de 0,80%, e o índice Kospi da Bolsa de Seul liderava as altas lá na Ásia, Uma retomada das negociações lá bem acentuada, trouxe aí uma recuperação bem forte para o mercado financeiro lá da Coreia do Sul. Depois de muita turbulência, há uma recuperação lá. A Coreia do Sul sofre diretamente toda a insegurança, todos os problemas decorrentes dessa discussão entre Estados Unidos e a Coreia do Norte. É uma situação delicada, mas o mercado reagiu. E o que acontece com o petróleo enquanto isso é que o petróleo ampliava ganhos agora há pouco. O barril do petróleo tipo Brent subia quase 1% agora há pouco, já ultrapassava $56,30 o barril na Bolsa de Londres. Petróleo WTI nos Estados Unidos subia mais, subia 1,11%, já era negociado acima de $50 o barril. Veja, os preços do petróleo têm tido forte recuperação nas últimas semanas, já trabalham em outro patamar do mercado futuro, o que indica valorização lá na frente. Agora, na Europa, a situação é um pouco delicada, porque de olho na Catalunha e nas divergências entre o governo da Catalunha, as autoridades da Catalunha e o governo espanhol, há preocupações na Europa. E na Europa o mercado opera com esses números que você tem no painel. Embora a Bolsa de Londres venha em alta, repare que as demais bolsas tendem a um movimento de queda. Nesta terça-feira, a Frankfurt opera com queda de 0,13%, Londres sobe 0,24%, mas Paris tem leve queda de 0,04%. Já Madrid tem uma baixa acentuada, volta a preocupação no mercado acionário, mercado de papéis de Madrid, o índice IBEX 35 cai agora mais de 1% e a Bolsa de Milão também recua 0,58%. Nos Estados Unidos, agora há pouco, o índice Dow Jones operava em alta, uma alta até firme de 0,17%, o Standard & Poor's subia também 0,17%, Nasdaq avançava mais nos Estados Unidos, agora há pouco, o índice Nasdaq subia 0,19%. Então o mercado tende a iniciar negociações em alta nos Estados Unidos, a julgar pelos primeiros números desta manhã, os principais índices que são negociados no chamado pré-mercado. Bom, e a Bolsa Brasileira, enquanto isso, cai por conta de tensões políticas, O índice Bovespa recuou ontem, deixou para trás aqueles números recordes de 76 mil pontos, caiu ontem para a faixa de 75 mil pontos de novo. Recuou o nosso índice Bovespa, você tem na tela, fechou aos 75.726 pontos, teve queda de 0,43%, ou seja, tivemos num dia de feriado bancário nos Estados Unidos, um giro financeiro menor, houve influência também sobre a fidelidade do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em relação ao presidente da República, Michel Temer. Essas tensões políticas prejudicaram os negócios ontem. E o que ocorre no mercado de câmbio? Bom, o dólar subiu pelo terceiro pregão, há uma preocupação
com moedas emergentes, o dólar se valorizava ontem. Veja o fechamento do dólar frente ao real. Frente ao real, o dólar subiu 0,85%, terminou perto de R$ 3,19 a R$ 3,18 mais 70. Ou seja, o mercado reagiu, como se vê, em alta acentuada, e a expectativa é de que se mantenha perto desses números ainda hoje, já que nós temos uma leve queda para o dólar frente a outras moedas em todo o mundo. Frente ao real, deve ocorrer uma leve baixa. É o que sinalizavam os primeiros negócios nesta manhã. Agora, 9 horas e 14 minutos, horário de Brasília. Vamos para as principais commodities agropecuárias. Você acompanha comigo o mercado do café. Café encerrava em alta ontem, com temores sobre clima aqui na América do Sul, de modo que ocorreu uma recuperação no mercado de café. E eu falo de café arábica. Café robusta, no entanto, fechou com perdas no mercado de Londres, mas uma recuperação para café arábica, inclusive aqui na BMF Bovespa, né? No segmento BMF Bovespa da B3, nós tivemos alta de 0,70% ontem. Café ganhava até $1,50 por saca ontem, no ajuste final da Bolsa. Agora, o que ocorre no mercado é que há, neste momento, né, a interpretação dos números da Walters. Né? A produção brasileira de café em 2018 e 2019 deverá chegar a 59 milhões de sacas de 60 quilos. A estimativa é do Volcker Doak, segundo o Coffee Network. Segundo o presidente da Walters Doak, Christian Wolters, a safra de arábica deve ser no Brasil de 42 milhões de sacas e a de conilon de 17 milhões de sacas. Ele disse que a poda adequada e as condições gerais ideais de clima para a safra são fatores favoráveis, né, a uma grande colheita na próxima safra. É uma estimativa que o mercado agora digere e que deve pressionar as cotações do café. Agora, o que ocorre com o café segundo o CPEA, você tem na tela do seu televisor agora, acompanhe comigo. Café negociado no mercado, em média, ontem subia para R$ 454,28 a saca, apesar das notícias de uma super safra no Brasil. Veja, uma alta entre 6 e 9 de outubro de 1,28%. Café que recuava nos primeiros dias do mês de outubro, agora está em alta de quase 1,30% no indicador CPEA. Café robusta negociado no Espírito Santo, no entanto, ainda sob pressão. E a queda neste mês no indicador CPEA já se aproxima de 1,40%. Veja os números apurados pelo CPEA no Espírito Santo ontem. Café negociado no Espírito Santo recuava para R$ 390,89 a saca. Então, enquanto o café arábica esboça recuperação, café robusta vem em movimento de baixa, considerando, lógico, o estado que produz maior quantidade de café conilon, que é o estado do Espírito Santo. São 9 horas e 16 minutos, horário de Brasília. Passamos pelo mercado e você viu o que ocorreu ontem, agora você acompanha neste momento. O que as negociações nesta terça-feira mostram para o mercado do café? Começamos pela Bolsa de Nova York, que você tem na tela. Nova York sobe agora entre 125 até 155 pontos. Café tem forte recuperação na Bolsa de Nova York agora. O contrato de dezembro sobe 1,18%, vai a $1,32 por libra-peso. O café negociado para março, a $1,36, sobe 145 pontos, também alta de mais de 1%. E o café negociado para maio, a $1,38 por libra-peso, opera em alta de 0,91%. Café recupera preço no mercado de Nova York e deve ocorrer uma recuperação também aqui no mercado brasileiro. Veja, no segmento mercadoria da B3, antiga BMF Bovespa, né? Você tem na tela agora alta para o café no vencimento de dezembro a $161,65 a saca. Café para março a $165,50 a saca, vem em alta. Apenas o contrato de setembro do ano que vem é que vem em baixa, perde agora quase 0,5%, recua para $166,20 a saca. A notícia de que nós teremos uma super safra já repercute no mercado e os contratos mais longos tendem ao movimento de baixa. Contratos mais curtos ainda mantêm cotação próximo do valor apurado ontem. São 9 horas e 17 minutos, horário de Brasília. Essas são as principais informações sobre a evolução dos negócios no mercado do café. E vamos para o mercado do boi gordo, que segue com preços inalterados. Em São Paulo, ontem, segundo o Safras e Mercado, boi gordo a R$ 147,00 arroba. Em Minas Gerais, a arroba se mantinha ainda a cotação em torno de R$ 140,00. Em Goiás, a arroba 138, no Mato Grosso do Sul, 139 e boi gordo no Mato Grosso, R$ 133,00
R$1.163 a arroba. Indicador boi gordo do CPEA apontava uma alta ontem. Veja, em média, R$ 143,25 a arroba. Boi gordo, segundo o CPEA do interior de São Paulo, tinha uma alta de 0,67%. Vamos ao painel? Você acompanha comigo a evolução dos negócios com boi gordo no interior de São Paulo, R$ 143,25 a arroba. Recuperação que começou lá atrás, na quinta-feira da semana passada e continua. Boi gordo sobe agora, no mês de outubro, 0,34%. Depois de amargar baixas nos primeiros dias do mês de outubro, boi gordo tem recuperação no indicador CPEA. Bezerro negociado no Mato Grosso do Sul, no entanto, continua sob pressão. Ainda queda de quase 1% neste mês, segundo técnicos do CPEA. Veja, bezerro negociado no Mato Grosso do Sul opera em média R$ 1.173,07 por cabeça. Então, tendo como referência Mato Grosso do Sul, a queda é de 0,17% entre os dias 6 e 9 de outubro. Portanto, ainda sob pressão, bezerro negociado lá no Mato Grosso do Sul. E o que acontece aqui no segmento mercadorias da B3, boi gordo ontem tinha uma recuperação alta de mais de R$1 por arroba ontem em alguns dos contratos futuros. Agora veja os primeiros negócios nesta manhã. Boi gordo negociado aqui no mercado futuro sinaliza alta nesta manhã. Boi gordo para outubro sobe para R$ 139,20 a arroba, ganha 0,25%. O boi para novembro vai a R$ 139,10 a arroba. O boi para dezembro sobe a R$ 140,80 a arroba. E o boi para outubro a R$ 148,70 também tem alta de quase 0,5%. Dia de alta para boi gordo no mercado futuro, depois de uma alta que já ocorria ontem. Segundo dia de alta para boi gordo nos contratos futuros mais curtos negociados aqui na B3. São 9h20, horário de Brasília. Antes de encerrar, vamos para o dólar. Veja o que ocorre com o dólar. Nossa transmissão de São Paulo encerra já já. R$ 3,16 mais 90. Dólar recua, aliás, não ocorre só frente ao real, diante de outras moedas também. Por isso, essa queda de 0,56%. Perspectiva é de dólar encerrar hoje negociações em queda, aqui e lá fora. 9h20, horário de Brasília, eu encerro a minha participação. Lembrando que durante a nossa programação você terá mais informações sobre a evolução dos negócios no mercado. Antônio, Elaine. Obrigado, Walter, pelas informações. Para você, agora detalhes sobre um evento que acontece em Roraima. Elaine. E na reta final dessa edição de terça-feira, ainda em tempo de te mostrar para você os detalhes dessa que é a maior feira da região norte do país, a Expofer 2017. E começou no último dia 5 de outubro, na semana passada, e segue até este próximo domingo, dia 15, lá na bela cidade de Boa Vista. Essa aqui é a 40ª edição da Expofer e até lá o público vai poder conferir exposições, cursos, rodeios, shows e, claro, leilão. E é para lá que nós vamos nesta manhã de terça-feira conversar com ela, Rosa Cabral, para contar para a gente o que tem aí, o que ela está trazendo de novidade neste dia. Bom dia, Rosa. Bom dia, Elaine, a você e a todos que acompanham a nossa programação. A exposição que vai até domingo agora, encerrando com um super show, não é? Considerado um grande momento da exposição também, que é com o Michel Teló. É uma das grandes atrações. Tem exposição de animais, né? Claro, como toda exposição. É uma exposição que espera aí uma movimentação de pelo menos 34 milhões de reais, segundo informou o governo do estado. E a gente observa assim uma movimentação bastante interessante por aqui. Expositores estão bastante otimistas com a feira, não é? E também visitantes de outros estados passando por aqui. Ontem tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre isso com paranaenses que estavam por aqui e hoje também nós vamos ter a oportunidade de entrevistá-los durante a nossa programação, exatamente vindo aqui para conhecer um pouco do potencial do estado, que é considerado como a nova fronteira agrícola brasileira. E aí a gente vê, por exemplo, essas imagens aí foi na abertura, não é? As pessoas passando por aqui de outros estados também e conhecendo. E hoje nós temos, pelas lentes do Canal do Boi, o primeiro leilão. Olha, vão ser em torno de 700 animais, aí bezerros,
novilhas, não é? E raças leiteiras também a partir das 19 horas. E também vai ter à noite o lançamento da campanha da febre aftosa no estado, que se encerra no dia 31 de outubro. Na verdade, já existe a campanha, mas vai ser lançada oficialmente aqui na Expofer. E aí aqui tem vários cursos tecnológicos, né, falando sobre piscicultura, por exemplo. O pessoal é bastante atento a esse setor também, e as oficinas acontecem aqui durante todo o dia, não é? Hoje, por exemplo, daqui a pouco começa uma, ainda não iniciou, mas a gente já está aqui bem cedinho passando as primeiras informações para vocês e contando um pouquinho dessa exposição que acontece na capital, não é, de Roraima, extremo norte do país, esse estado que é bem jovem, com apenas 29 anos. Aí a gente vê a raça Cenepal que começa a entrar no estado, o pessoal aqui está dando aí um gás novo, não é, no rebanho, com o cruzamento industrial, é isso que a gente tem ouvido por aqui. E amanhã também vão ter outras programações direcionadas para a pecuária, assim como hoje o leilão. E por enquanto, Elaine, são essas as informações que eu tenho daqui. A todos um bom dia e a gente volta durante a nossa programação. Muito obrigada, Rosa Cabral. Sucesso aí para esses dias de evento. A gente vai continuar de olho aqui na programação da Expofer 2017. E nós lembramos você de casa, de todo o Brasil. Eu vou andar até para lá. Vem comigo, Lincoln. A gente lembra você de todo o Brasil que amanhã é dia 11 de outubro. Aqui em Mato Grosso do Sul, a gente vai comemorar a divisão de 40 anos de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul completando. E a gente traz uma programação especial preparada com muito carinho para que todo o Brasil possa saber um pouquinho também da cultura sul-mato-grossense. E com essas informações, nós vamos encerrando por aqui, né, Antônio? Voltamos amanhã às 7h15 da manhã com o Bom Dia Produtor. Desde já está feito o nosso convite para você assistir a gente amanhã nesse programa especial 40 anos do Mato Grosso do Sul. Se você perdeu algum conteúdo dessa edição, acesse daqui a pouquinho no YouTube. Nosso canal por lá é youtube.com/canal do Boi. A gente espera você, viu? Amanhã, por aqui, tudo normal e além, uma programação especial que segue até sexta-feira, dia 12 de outubro. Para você, uma excelente terça-feira. Amanhã te espero desde 7h15, né, Antônio? Boa terça. Tchau, até tchau. amanhã. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar